Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Deixa o like, toca o sininho, se inscreve no canal, comenta, compartilha e vem conosco até o final desse vídeo. E você que está aí do outro lado da telinha assistindo pela primeira vez nossos vídeos e tendo acesso ao nosso canal pela primeira vez, eu peço que você deixe o like e se inscreva no nosso canal. Quero agradecer a Deus pela vida daqueles que já estão inscritos, que paulatinamente, diariamente, o Senhor tem acrescentado, certo? Ao canal alguns novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ponto de Equilíbrio com o Bispo Djalma, ok? Hoje eu quero convocar você, certo? Além de convocar, quero pedir a você que você pare um pouco e faça uma reflexão das coisas que Deus fez e que estão ao seu redor e que estão fazendo parte da sua vida e, às vezes, por causa do corre-corre, por causa da necessidade, né, de ter as coisas, de buscar o alimento, de suprir as nossas necessidades, nós esquecemos, na verdade, de glorificar o nome do Senhor, né, por essas coisas. E quais são as coisas que eu quero falar? Quero falar das coisas naturais, quero falar das coisas que às vezes passam por nós desapercebida, mas essas coisas nos faz viver. Ou seja, por exemplo, você tem essa luz que está aqui na minha retaguarda. A luz que você está vendo aí nesse momento é uma luz natural, vinda, certo, do Sol, a estrela maior, ok? O Sol, você sabe que Deus criou, evidentemente, para iluminar o dia e a Lua para iluminar a noite, ok? Então, se você for parar e pensar, são coisas extraordinárias que Deus fez. Observe os rios, que coisa extraordinária, nasce às vezes com uma gotinha de água de nada e se torna uma imensidão de água. Observe o mar, que coisa extraordinária. Como é que o Big Bang, segundo alguns, poderia criar aquela coisa? Não existe essa realidade. Okay? A realidade é que teve um mestre, teve um arquiteto supremo, ok? Que criou todas as coisas. E por que Deus criou tudo isso? Para que causa? Deus criou por causa de você, ok? Se você for contemplar as coisas que estão ao seu redor, você vai glorificar o nome do Senhor cada vez mais. Mas eu quero que você glorifique cada vez mais o nome do Senhor, porque você é um escolhido de Deus. Sim, você é um privilegiado, ok? Você foi escolhido para que, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, você glorificasse cada vez mais o nome do Senhor. Talvez antes você não tivesse percebido, né? As coisas extraordinárias que esse Deus fez. Mas observe bem, quando o Senhor Jesus andou aqui na terra, nós sabemos que ele veio com uma missão, nós sabemos que ele veio com um compromisso. E qual foi o compromisso? Justamente o compromisso de retornar o homem a Deus, ok? E nessa busca de retorno da criação para com o seu Criador, ele teve que escolher 12 pessoas para te ajudar. Escute bem, o próprio Jesus, na forma de homem, precisou de ajuda. Então não seja soberbo ao achar que você não precisa, ou melhor dizendo, ou não necessita de alguém, ok? Você necessita, sim, de uma pessoa para estar ao teu lado. Às vezes você necessita de uma palavra amiga, às vezes você necessita de um ombro para poder, às vezes, tirar do seu rosto, tirar dos seus olhos essa lágrima. Não é verdade?
Veja bem, quando o Senhor Jesus, em forma de homem, andou aqui sobre essa terra, ele convocou 12 pessoas. A Bíblia diz em Mateus 4, verso de número 19, o seguinte. Vou ler o número 18 para você ter uma ideia melhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ok? Verso 19 diz assim: E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Claro que o Senhor Jesus aqui está usando a metáfora da pesca, ok? Então, a gente observa que o Senhor Jesus, ele convoca, certo, alguns homens para compor o seu ministério. Esses homens vão ser trabalhados por Jesus Cristo, vão ser experimentados pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai dar um crescimento tal que eles vão se tornar as colunas, ok, da igreja. Veja bem, é um privilégio para esses homens, homens pecadores, homens que antes não conheciam o Senhor Jesus, mas no momento que obedeceu o chamado de Deus, esses homens então entraram para os anais da história e deixaram seus nomes cravados para todo sempre entre nós homens, ok? Deus, ele quer fazer assim com você. Ele quer trabalhar na sua vida. Deus, ele quer te levantar para você resgatar as pessoas. Você sabe que no mundo que nós vivemos, há uma crise emocional muito forte. A ansiedade está tomando conta de muitos corações. A depressão é outra arma que o diabo tem usado para tirar a vida das pessoas. Porém, todavia, enquanto o diabo trabalha com os seus agentes para tirar a vida das pessoas, você aí do outro lado pode ser um agente onde pode resgatar muitas pessoas e resgatar muitos que estão nas garras do diabo. Basta tão somente você, como discípulo, ser como o Senhor Jesus, ok? Jesus disse, basta que o discípulo seja como o seu mestre. Aqui nós vimos que as pessoas deixaram, não abandonaram, deixaram os seus afazeres, ok? E foram buscar junto ao Senhor um trabalho para a eternidade, ok? Algumas pessoas são chamadas por Deus para trabalhar tanto para o homem, como também trabalhar para Deus. Está tudo certo, não tem nada errado. Porém, tem algumas pessoas que é chamado exclusivamente para estar para sempre trabalhando para o Senhor Jesus. Talvez seja o seu caso. E por ser o seu caso, você se sinta um tanto quanto constrangido. Mas eu quero dizer a você que quando Deus chama, Deus, ele garante, ok? Quem vai te sustentar na obra vai ser Deus. Então, somente seja fiel, ok? À doutrina santa. Esses homens foram fiéis ao Senhor até os últimos dias da sua vida. Se você for fiel ao Senhor, ele vai ser mais do que fiel a você. Ele vai ser fidedigno. Aliás, ele é fidedigno. Então, creia. Seja instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. Seja uma testemunha veloz do Senhor. Imagine, tem pessoas precisando que você esteja preparado pelo Senhor Jesus para resgatar a alma dela. Tem pessoas que estão necessitando da sua palavra. Eu sei que talvez você esteja numa situação muito difícil, porém, todavia, você tem Jesus Cristo e Ele vai te dar forças, Ele vai te restaurar. Então, se coloque na mão de Deus. Aonde você está ouvindo esse vídeo? Eu não sei se você está dirigindo nesse momento, se está numa cama, um leito de dor, se você está desempregado, mas o momento que Deus, certo, permitiu de você ouvisse e visse esse vídeo, Ele quer que você pregue a palavra de Deus, anuncie Jesus Cristo,
porque é Jesus que transforma as pessoas. Mas para isso, ele precisa sim da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele vai fazer na sua vida. Jogando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu sei que às vezes nós ficamos ansiosos pelo vestir, pelo comer, pelo beber. Porém, todavia, quando você joga a sua ansiedade, certo, sobre o Senhor Jesus, ele tranquiliza o seu coração. Quando você pega o seu fardo pesado das tribulações, dos momentos que você não esperava estar vivendo, e coloca aos pés do Senhor Jesus, ele te dá o fardo dele que é leve. E aí você confia nele e vai e faz a obra de Deus. Deus, nesse dia, está te falando. Não interessa o seu momento, tão somente confia no Senhor e anuncia a sua palavra. Esses homens estavam atarefados com coisas naturais. Porém, Deus escolheu ele para as coisas eternas. Escolheu para pelejar contra o mal espiritual e aí ser mais do que vencedor. Deus também te escolheu. Deus também te chamou para ser mais do que vencedor. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você se interessa por Deus, Deus também se interessa por você. É um trocadilho. Você dá primeiro para depois receber. Mas antes de você dar, entenda isso. Deus já deu seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por você. E Ele te convoca hoje para você ser uma testemunha veloz dele. Tem pessoas precisando da sua palavra. Tem pessoas precisando ouvir o seu testemunho. Tem pessoas que precisam da sua oração. Então se levante, creia tão somente, porque aquele que te chamou é poderoso para concluir a obra que ele começou na sua vida. Então somente entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele, ok? E você e a sua casa servirá ao Senhor. Eu creio que Deus pode fazer muitas coisas em sua vida. Então somente entregue-se. Entregue-se ao Senhor, como esses dois irmãos se entregaram ao Senhor e viraram pescadores de almas. Deus quer te fazer também pescador de alma, ok? Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, ok? Mas talvez você esteja dizendo, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. O Espírito que está em você vai te instruir, vai te orientar e Deus vai te levantar nessa terra para resgatar muitas vidas ainda, ok? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Deixa o sininho aí tocar, ok? Se inscreve no canal, compartilha, comenta e nos acompanha em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.